Bom, vamos dar início agora, então, ao primeiro painel, Desafios para a Segurança Pública no Brasil e a Experiência dos Organismos Multilaterais. A gente vai começar agora com a apresentação do Dino Caprirolo, do BID. Por favor. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer, em nome do Banco Interamericano, compartilhar com vocês as nossas experiências no Brasil. E quero, ante todo, agradecer à Fundação Getúlio Vargas por ter nos acolhido neste evento tão especial. Agradecer também e ver aqui a nosso representante do Banco Interamericano, Hugo Flores Timurán, que nos acompanha no dia de hoje, a nosso representante e diretor do Banco Mundial, Martin Reins, e também a nossos já grandes parceiros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em nome de Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno. A palestra que estamos tentando fazer e compartilhar com vocês hoje vira em termos de desafios da segurança cidadã no Brasil e a experiência do BID. O objetivo que nós pretendemos alcançar hoje é identificar um pouco o contexto e os principais desafios da segurança cidadã no Brasil. O ministro Jurman falou já de alguns deles, vamos a lembrar alguns deles em nossa fala. Vamos a compartilhar também as principais conclusões do estudo de custos feito sobre o bem-estar do crime no Brasil, com alguns colegas do banco. Vamos a compartilhar o enfoque e a experiência do banco nos programas de segurança cidadã. Então, em um contexto dos principais desafios, vocês sabem que o Brasil tem o maior número de assassinatos na América Latina. É importante saber que a América Latina, a sua vez, é a região mais violenta do mundo. Tem a América Latina 8,6% da população mundial, mas tem 31% dos homicídios. Isso já põe um contexto interessante para nos estudar. O Brasil, por seu lado, tem 33% da população da América Latina, sin embargo, tem 40% dos homicídios e, a sua vez, 10% dos homicídios mundiais. Este é um pouco o panorama no qual a gente se move. O que passa com nossa região em termos da taxa de homicídios? Vocês sabem que 30 homicídios por 100 mil habitantes, esse é nível de conflagração armada, 10% por 100 mil habitantes, geralmente é epidemia. O Brasil é o oitavo país na região com taxas maiores de homicídios, quase chegando a 30, o qual está por cima do promédio da América Latina de 26,3. Em termos de violência, como falava o ministro, chama a atenção que a América Latina como um todo, as vítimas são mais juvenis, que de 15 a 24 anos, que do resto das cidades. Não, nesse sentido, o Brasil sobressai, porque é mais do dobro as vítimas de 15 a 24 anos, se você compara com a taxa de homicídios do resto dos cidadãos. A América Latina tem 26,3 e 32, o Brasil tem 29,7 versus 66,8. Em termos das cidades, Brasil, das 50 cidades mais violentas, Brasil tem 34, que equivale a 17 das 50 cidades estão no Brasil, 43 estão na América Latina. Esse é um desafio grande, como falava o ministro, dentro das cidades também se concentra fruto do pouco planejamento urbano, certos bolsões de pobreza, onde aparecem também estas vulnerabilidades. Uma coisa interessantíssima, falava o ministro, disse, no Brasil temos 5.570 municípios, mas quando uno vê os dados, encontra que 147 estão concentrando 55% dos homicídios e 28% da população. Então, aqui algo nos diz que as políticas públicas teriam muito efeito se a gente concentrara nesses 147 municípios. Temos, basicamente, Norte e Nordeste, que estão explicando por mais ou menos 53% de todo o problema. Temos 51 cidades Nordeste e 18 no Nordeste. Temos no Sudeste 45, em Centro-Oeste 14 e no Sul temos 19. Os desafios da segurança no Brasil, em questão de segurança cidadã, o banco identifica 3 principais desafios, não? Elevados níveis de criminalidade violenta é o primeiro deles. Baixa integração social produtiva dos jovens vulneráveis à violência, o segundo. E o terceiro, essa baixa eficácia das polícias
e eficiência do gasto em segurança. Esses três desafios nós consideramos que são os principais na área de segurança cidadã no Brasil. Em termos dos homicídios, em termos de área de segurança, elevados níveis de criminalidade, nós falávamos que era 29,7% a taxa de homicídios geral do Brasil. Qual é relevante isto? Não? Se você pergunta as pesquisas que faz Datafolha, em 2017, foi identificado entre as 5 principais preocupações dos cidadãos brasileiros a segurança, o problema da criminalidade. E na agenda política, programática dos candidatos eleitorais, não deixa de estar presente também a questão da segurança pública. O impacto que estes elevados níveis de criminalidade têm, obviamente, se vincula à insegurança, que afeta a qualidade de vida das pessoas, o ambiente de negócios, o custo econômico também e social elevado para a sociedade, enquanto à redução da competitividade, e a perda de vidas e patrimônios. Não? Então, qual é a evidência que nos mostra que estamos com problemas sérios lá? Diz 25% dos brasileiros, cada 4, diz ter sido vítima nos últimos 12 meses de algum tipo de crime. E 51% manifestou ter medo de viver em seu próprio bairro. Então, essa é uma estatística da APOP que mostra também que a situação está virando mais complexa ainda. O custo de crime foi avaliado pelo banco, e logo vamos a ver, foi estimado em 3,78%. O que quer dizer isso, 3,78%? Para vocês terem uma ideia, o programa Bolsa Família mais ou menos equivale a 0,6% do PIB. Se você não tivesse esse custeio de 3,78% do custo do PIB, poderia ser 6 programas. Bolsa Família. Nesse sentido, é o que nós estamos gastando neste problema. Também sabemos que os índices de competitividade mostram que as variáveis de custo do crime afetam também o doing business, fazer negócio das empresas. Então, o nível de competitividade do Brasil desceu de 89 pontos para 124 no ranking. Em Brasil temos mais de 60 mil mortes anuais, havíamos falado que em 2016 são mais 61 mil e fração. Que é o que está acontecendo aqui? Mas se nós vemos mais de uma década, vemos que 70% dos estados, ou seja, 19 deles, já apresentam taxas maiores que a média do Brasil, que é, nesse sentido, 29,7%. E geralmente Norte e Nordeste estão mostrando os principais acréscimos, 64% no caso do Norte, 54% no caso do Nordeste, e em Sudeste, basicamente por São Paulo e Rio de Janeiro, mostra uma redução de 30%, não é? Então, se uno compara o ano de 2006 a 2016, você pode ver que a porcentagem de estados que já têm mais problemas, basicamente Centro-Oeste e Sudeste se mantém, mas Norte e Nordeste está concentrando uma grande dificuldade. O segundo desafio, nós falamos de criminalidades violentas, agora vamos a falar de baixa integração social e produtiva de nossos jovens. Isso reflete basicamente nas taxas de 66,8 por 100 mil jovens. A relevância é um fator crucial crítico da criminalidade violenta nos diagnósticos e os programas do VIC. Daniel Cirqueira também tem um estudo feito sobre fatores causais, que basicamente indica que o fator demográfico de ter presença de um jovem de 15 a 24 anos já é uma causal para considerar poder ser potencialmente vítima de homicídio. Os impactos nestas baixas integrações se revela basicamente uma concentração de atores e vítimas, como falava o ministro, jovens de 15 a 24 anos, que geralmente estão em áreas de exclusão social, não? E isso reflete muito bem em evasões e abandono escolar, baixa inserção laboral da população total jovem. Qual é a evidência que nos mostra isto? Não? Nós sabemos que 37% das vítimas totais de homicídio são jovens, embora eles representem basicamente 18% da população. Então, temos uma sobre-representação de jovens na parte das vítimas. Em estados onde o banco já tem trabalhado em projetos de segurança, observa, además, que, em média, 85% dos jovens que estão em conflito com a lei ou estão cumprindo alguma medida socioeducativa não haviam terminado o ensino fundamental. Então, como falava também o ministro, há uma relação quase direta, abandono escolar, especialmente nos últimos anos do fundamental, e presença em atividades delictuais. 47% de desemprego dos jovens nos territórios onde a gente está trabalhando.
Outra vez, se volvemos a fazer uma análise, vemos que o norte e nordeste são as regiões onde ha crescido mais a criminalidade juvenil. E neste caso já temos centro-oeste também incorporando-se em 100% dos estados que têm problemas maiores à taxa meia do Brasil e maiores a 30 por 100 mil habitantes. Então, aqui já vemos que 25 de 27 estados têm dificuldades sérias para poder integrar estes nossos jovens. O ministro falava que não somente os jovens são as principais vítimas, mas também falava de que os afrodescendentes, não? Aqui o IBGE define pretos e pardos como afrodescendente em si. Então, temos homicídios juvenis por gas a cor e vemos que, basicamente, o norte e nordeste tem uma presença muito maior, a possibilidade de ser, que se chama afrodescendente, estar em um dos estados do norte e nordeste, tem alta possibilidade de ser vitimizado. Então, o homicídio representa 61% das mortes dos jovens por causas externas. Não? Quando uno fala de causas externas, sempre tem que falar homicídio, tem que falar acidente de tráfico ou que se chama suicídio. Não? Então, se uno diz 61% das causas dos jovens que estão perdendo as vidas são por homicídio, enquanto que para o resto da população, que varia de fora de 15 a 24 anos, só 32%. Nosso terceiro desafio que nós temos que encarar é a baixa eficácia da polícia e a eficiência do gasto em segurança. Aí, a relevância no contexto atual do ajuste fiscal, será necessário otimizar ainda mais os recursos disponíveis. Todos sabemos que o governo federal está estabelecido topes ao gasto público, a maioria dos estados não tem capacidade de endividamento. Então, isso gera impactos importantes e retos. Nós temos desperdício de recursos públicos, há duplicação de esforços em algumas áreas onde a Polícia Civil e a Polícia Militar não coordenam seu trabalho, quando podiam trabalhar mais mancomunadamente em delegacias integradas de policiamento ou em unidades. Aumento do gasto em segurança privada também é uma das consequências que se está vendo. Impunidade também ha gerado uma baixa dissuasão do crime e alta reincidência delitiva. Evidência sobre estas coisas, entre 2007 e 2015, o representante do banco comentava que o gasto público, principalmente de estados e municípios, tem crescido 24% mais em termos reais, ou seja, descontado a inflação. Não é em termos nominais que cresceu. Passando basicamente de R$184 em termos nominais para 349 nesse período. Mas a taxa de homicídio, falava ele, que dizia que havia crescido também. Então, estamos gastando mais e não estamos tendo resultados que a gente poderia obter. Também sabemos que apenas 6% dos inquéritos policiais para apurar homicídio resultam em denúncias dos possíveis autores. Então, que gera também, o que já havíamos falado, baixa dissuasão para os criminosos. Não é? A reincidência delitiva também dos jovens infratores chega a 41% nos programas do BID, aunque o custo de ressocialização média é 7 salários mínimos por jovem. Ou seja, que o Estado está gastando 7 salários mínimos para reabilitar um jovem, e esse jovem que sai de um centro regressa ao centro em 41%. Então, há margem para melhora. Falou o ministro, e não vai falar, o Brasil se caracteriza por ter uma alta taxa de presos no sistema brasileiro, 301 por 100 mil habitantes versus 144, não vai falar mais de... O Brasil, o número de encarcerados se triplicou nos últimos 16 anos e também falava das posições que tem o Brasil nisso. Não? Mas interessante falar de déficit de vagas. Ele falou basicamente que alcança 63%, explicado em parte por presos que aguardam sentença, ou seja, que o sistema judiciário não está respondendo com a celeridade que se precisa. Então, tem gente aí que, inclusive, está esperando e violando, talvez, seus próprios direitos, não tem acesso à justiça para ventilar seu caso. Os principais crimes que falou o ministro também disse basicamente tráfico de drogas, roubo e furto, em contraprestação dos homicídios e latrocínios, que em total somam 15%, as outras causais estão somando a diferencial. Não?
Há déficit também socioeducativo de 20% e também se observa que 44% dos homens privados de liberdade basicamente estão por crimes contra o patrimônio. Então, aí temos margem também de penas alternativas, outro tipo de questão. Mas a dimensão do problema pode ser medido em termos de taxa de reincidência, não? Como fazemos que nossos centros socioeducativos possam melhorar seu desempenho? Reincidência de 41%, reincidência de 70% nos adultos. São muitos elevados custos, tanto per capita, no penitenciário, em tanto como o socioeducativo. Decíamos que 3 salários mínimos por mês nos adultos, em promedio, e 7 salários mínimos por jovem. São os dados que teníamos em um momento. Principais conclusões do estudo de custos, não? Por que estas vidas perdidas, esta violência, que significa em termos econômicos, não? Havia a necessidade de quantificar, a relevância por isso foi feita, melhorar a alocação dos recursos, em que estamos gastando mais e não temos resultado. Posicionar o mesmo tema na agenda do governo para conscientizar as secretarias de Fazenda. O ministro falava hoje que existe um grande problema de convencer os ministros de Fazenda de alocar maiores recursos para o setor e identificar áreas de melhora. O crime, desde já, temos um custo do bem-estar, o crime reduz esse bem-estar. Basicamente, que se considera no estudo de custos? Teremos gastos de segurança pública, segurança privada, custos sociais, por rendas que já não percebe que está encarcerado, ou a pessoa já não percebe mais porque é vítima de homicídio, há custos materiais, gastos médicos, há sistema judicial, temos custos para os autores dos crimes, e entre outros, não? Então, o interessante é que o banco fez uma análise mais de custo direto, uma análise contábil, e nos quais nós dividimos em 3 grandes grupos. Nos custos públicos, que é basicamente gasto em policiamento, prisões e justiça penal, gasto privado com empresas e famílias para a segurança, custos sociais, a renda que não se gera devido a mortes por conta da violência também, ou por contas de violência, e renda não gerada devido a encarceramento. Então, quando uno vê a América Latina e o Brasil, uno diz que a América Latina, como diziam os representantes, gasta 3,55% esse custo, não, em violência. O que significa isto? Isto significa que, por exemplo, é equivalente a todo o gasto que a região faz em infraestrutura. Se nós não tivéssemos esse custo, poderíamos duplicar a infraestrutura que nós temos. Então, essa é a ordem de magnitude. O Brasil tem 3,78, que isso equivale, como nós falávamos, a 6 programas Bolsa Família, que poderíamos fazer mais por ano, não é? A composição dos custos em termos públicos, privados e sociais, basicamente no Brasil, está em 3,78, e nós deixamos também algumas publicações para vocês terem acesso sobre este estudo, para os que querem profundizar, mas está dividido, no caso do Brasil, basicamente em 1,42% do PIB em gastos públicos, os privados 1,86%, e na questão social 0,50%. O que quer dizer isto? Isso quer dizer que o Brasil, em promedio, gasta mais em segurança privada, que quer dizer que há mais segurança privada que polícias nas ruas. Por quê? Porque, de repente, em alguns territórios, a gente já não confia mais na polícia, então preferem contratar serviços privados, não é? Então, esse é um dobre gasto, é um gasto adicional que a sociedade como um todo está pagando. Se uno compara com os países de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Brasil também sigue mostrando altos custos, 3,79 na média da América Latina, Estados Unidos 12. Mas se uno vê as taxas de homicídios, uno diria que Brasil tem 29,7, mientras Estados Unidos tem quase 5 por 100.000 habitantes. Então, a gran diferencial entre os custos e o crime varia muitíssimo, não é? Então, em gastos públicos, e quando já vemos por regiões do Brasil, nós vemos que o norte e nordeste basicamente são as regiões que têm como porcentagem do PIB um gasto maior, se uno compara com a média do Brasil, sudeste menor, sul e centro-oeste. Mas como está dividido este gasto? Está dividido basicamente em gasto em polícia.
uno pode dizer que 84% do gasto total está alocado para as polícias, as prisões, o sistema prisional é mais ou menos comparável com a meia América Latina, e a questão da justiça, mais que nada penal, que é o que foi contabilizado no estudo, é outra variável. Então, o que acontece com a polícia? Não? E temos mais efetivos. Será que ter mais efetivos reduz o crime? Será que então nós fizemos uma correlação aí simples, onde vemos que estados como São Paulo, não se vê muito bem aqui, tem mais ou menos 200 e tantos policias por 100.000 habitantes, mas tem uma taxa baixa, não? De homicídios. Se você compara Alagoas, tem a mesma porcentagem de policiais por 100.000 habitantes, mas uma taxa super maior. Então, o que nos está dizendo isto é que não necessariamente ter mais policial melhora as condições de segurança, não? Varia, tem que ser policial mais alguma coisa, não? Mais inteligência, mais método, mais aproximação à cidadania. Então, uma das questões que está revelando o estudo é isso. O perfil das vítimas nos custos sociais, nós falávamos que são afrodescendentes, são homens jovens, e aqui também se apresenta um pouco o perfil onde se concentra de 15 a 24 anos a maior parte das vítimas. Estamos falando de custos sociais dos homicídios, basicamente a renda que nós não percebimos por causas mortes, então se estamos, não podemos gerar esse ingresso, então comparado com a média do Brasil, esta é a renda não gerada pelos presos. Aqui o Sudeste é maior, porque nós sabemos que, no caso anterior, vamos a voltar, Norte e Nordeste, onde se concentram mais os homicídios, os custos sociais do homicídio maior. Se você compara o Sudeste, que são mais baixos. Mas quando você já vê os custos sociais não gerados pelos presos, em Sudeste é significativamente maior, não? Comparado com a média do Brasil. Custos sociais e renda, já em geral, para comparar aqui o Brasil com todas as regiões, nós vemos basicamente Norte e Nordeste, grande porcentagem de custos de homicídios, menor em termos das prisões, mas se você vê Sudeste, já a questão prisional, o custo gerados por prisões é muito maior, não é? Finalmente, setor privado, os gastos com o setor privado são os prêmios de seguros e, por outro lado, as receitas das empresas de segurança e a contratação de seguranças particulares. O Brasil promete 1,86, Sul e Nordeste são basicamente os que estão alocando mais recursos nesse sentido. Nós menores em Sudeste, 1,74 do PIB. Quando nós comparamos já o público privado e social, em geral das regiões, você pode ver, por exemplo, que em termos de gasto privado, Nordeste e Sudeste é mais importante, não? Aqui você vê as participações. Isso quer estar refletindo que, de alguma maneira, que a sociedade como um todo está investindo em segurança privada, mais que investir em educação ou alguma outra alternativa, não? O custo de oportunidade é muito alto. Fizemos, al igual que na América Latina, uma alta dispersão em termos do custo do crime em estados como Alagoas, que chega a 6,56, e estados como o Distrito Federal, que chega a 2,28 do PIB. Implicações futuras disto foram feitas estimativas dos custos por a primeira vez a nível de todas as unidades federativas. Nosso amigo Cirqueira hizo para nível do Brasil como um todo em anos anteriores. Ele calculou em 5% do PIB, nós calculamos em 3,78%. Obviamente as medições podem variar porque nós não contemplamos custos indiretos que foram calculados por nosso amigo Daniel. A metodologia, então, é robusta, que compara, basicamente, nos permite comparar a diferentes países da região com mesmas categorias. Foram detectadas áreas de melhora. É importante estudar não somente estes custos sociais, mas também as intervenções. Qual é o custo-benefício marginal de cada uma das intervenções que a gente vai implementando para reduzir estes custos, não é? Finalmente, a abordagem do BID, nos perguntamos sempre por que as pessoas cometem crimes, não? Então, sabemos que a criminalidade é multicausal, tem fatores a nível de risco a nível individual, interpersonal, comunidade, influência na adoção de comportamentos violentos,
No entanto, aspectos como a escolha e pessoais e incentivo jogam um papel determinante. Pese ao contexto, em algum momento você tem que tomar alguma determinação. Então, a decisão de cometer um crime ou não, para uma pessoa racional, ele compara os custos e benefícios esperados, então, de cometer um crime com a alternativa de desenvolver uma outra atividade lícita. Ou cometer um crime, ou assim, no mesmo tempo, fazer alguma atividade lícita. Não? Em consequência, ele vai eleger uma opção que lhe traz mais benefícios esperados. Não é? Nesse contexto, as altas taxas dos criminalidades do Brasil são uma consequência de altos benefícios também esperados de empreender atividades criminosas ou um baixo custo esperado de cometer um crime. Então, isso não poderia ter essa conclusão. Mas, então, se isso é assim, o que fazer para reduzir o índice de criminalidade? Não? Então, vamos aumentar os benefícios esperados do desenvolvimento de atividades lícitas. Como subimos esses benefícios de atividades lícitas? Programas de prevenção, decíamos, sociais, aumentar os benefícios potenciais do desenvolvimento de atividades geradoras de renda no sector formal, reduzir o tempo ocioso dos jovens, especialmente nas áreas vulneráveis, que é a população mais vitimada. E também temos programas de ressocialização de infratores de lei. Nós falamos de 40% de reincidência delitiva dos jovens, não? E oportunidades de reincidência, de não reincidir através de inserção mais em suas comunidades, em condições de trabalho mais adequadas, não é? Uma das coisas que é importante falar aqui é que os centros socioeducativos não têm medidas de desempenho que deveriam ter qualquer instituição. Por exemplo, um jovem que entra a uma instituição sem fundamental, em um ano e meio, que em promedio que estão lá, deveria terminar o fundamental com a educação de jovem e adulto. Não? Então, como entra o jovem, como sai o jovem? Em um plano anual individual, não um PIA, plano individual de atendimento. Então, melhoremos um pouco esses benefícios esperados das atividades lícitas, mas, por outro lado, temos que aumentar o custo esperado das consequências de cometer um crime. E como que fazemos isso? Programas de melhoras de eficácia policial, acrescendo a probabilidade de identificar os agressores e a certidão de sua responsabilização. É muito importante trabalhar com o Ministério Público, contribuição com a dissuasão do delito e com elevados custos de cometer um crime, elevando o custo, não? Programas que fortalecem o sistema de justiça criminal também são importantes para administrar a justiça, forma eficiente e célere no julgamento de condições dos criminosos, contribuem com a dissuasão do delito e aumentar os custos de cometer um crime. Nós sabemos muito bem que, a vezes, é importante ter checklist quando uno chega à cena do crime. Muitas vezes a polícia militar demarca a cena, mas move as evidências. Chega a polícia civil, tem dificuldades. Então, certos mecanismos padrão, não estou falando de São Paulo, que pode ter muita experiência nisso, mas ainda temos dificuldades, por exemplo, em la identificação das huellas digitais com sistemas IFIS, ajuda também a identificar presuntos criminosos que podem ser implementados, não? Então, nesse contexto, a estratégia do banco, que pretende ser o banco que estamos fazendo? Não? Vamos a melhorar a qualidade, efetividade e eficácia das políticas públicas e das instituições responsáveis pela segurança. Pero, em que sentido? Nós falamos em 3 desafios. Reduzir, decíamos que havia altos níveis de criminalidade violenta, queremos reduzir esses crimes. Nós decíamos que havia uma baixa integração dos jovens, queremos incrementar a integração dos jovens. Nós falamos que teníamos uma baixa eficácia policial, agora queremos melhorar essa eficácia, não? Então, aqui é um pouco muito pequeno, mas eu conto um pouco a ideia. O desafio de altas taxas de criminalidade e a questão está vinculada à reintegração social, se trabalha a nível dos estados e municípios. Basicamente, se fazem programas com intervenção focada nos territórios e na faixa etária. Então, como dizia o ministro, temos 174 cidades onde nós sabemos que o crime está concentrando, informação ao bairro que vai conseguir nosso amigo Renato Lima, que é o mais difícil. Nós que estamos trabalhando no banco, sabemos que temos informações a nível de município, pero a nível de região, barrio, é dificílima, não?
Então, esse é um grande desafio em si para o desenho das políticas públicas, mas vamos a focar em nos territórios, nas faixas etárias. Temos que fazer ações multissectoriais e coordenadas, aí não somente a presença policial, uma presença que se chama de um policiamento comunitário mais de proximidade, sabendo que a segurança pública é, ante todo, um serviço público, como a educação e saúde. Então, tem que atender aos cidadãos de acordo às suas necessidades e demandas, não é? Então, fomentar a inovação também é importante, a questão dos presídios. Nós temos em Brasil experiências interessantíssimas sobre como parcerias público-privadas han financiado presídios, em tanto a gestão, que podem ser replicados. Obviamente, sempre tem que tomar em conta o custo fiscal. Muitas vezes o governo se compromete a financiar atividades um período maior, e tem que ver realmente os ingressos, as rendas que vai ter para ser frente a esses custeios. Nós acreditamos em modelo de policiamento comunitário orientado à solução de problemas e o controle social da atividade policial. Muitos falam da corregedoria, mas também eu acho que o melhor controle é o controle da comunidade. Não? Vocês têm experiências de conselhos comunitários, onde o policial apresenta, que se chama mensalmente, qual é o perfil da violência nesse território, nesse bairro, e a partir daí, com a comunidade, vão identificando as prioridades da ação policial. Temos também gestão de conhecimento. O banco apoia a fomentar intercâmbio de experiências. Fizemos muitos diálogos onde os gestores das políticas públicas de diferentes estados se reúnem e contam suas experiências. Uma coisa muito rica no Brasil. E gerar conhecimento a partir dos projetos, das intervenções que nós fazemos. O representante do Banco Mundial falava que é importantíssimo gerar e compartilhar conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, não é? Bom, em termos do desafio, de terceiro desafio, de eficiência, aí temos mais uma gestão para resultados na área integradas de segurança, transparentes com ampla participação cidadã. Falamos racionalizar o uso dos recursos humanos, logísticos, com base a um planejamento estratégico, tático, operacional, e incentivos ao cumprimento de metas. Importante, há alguns estados que têm implementado mecanismos de incentivos que funcionam, outros não estão assim. Temos fortalecimento do sistema de controle interno, também, em alguns casos mais social, que nos interessava, integração do sistema de informação de justiça criminal. Estamos apoiando também muitos observatórios de segurança pública que permitem analisar os dados. Não? Muitos dados sim temos, mas o que está detrás dos dados, que explica qual é o fator causal, não conhecemos. Vamos também a apoiar o monitoramento e avaliação, fortalecendo as capacidades de monitoramento e avaliação em políticas e programas. Finalmente, para terminar sobre o que estamos fazendo no Brasil, o banco de 2013 a 2017 tem 573 milhões na região. No Brasil temos, de 2013 ao 2017, 471 milhões, de los quais temos 3 programas em execução por 87 milhões. Estamos trabalhando no Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Temos já terminado um projeto em Amazonas. E há, eventualmente, projetos em Distrito Federal. Temos aqui a um ex-secretário de Segurança, Arthur Trinidade, com o qual nós começamos a falar sobre um eventual projeto há muito tempo. É um projeto muito bacana, é um cara muito comprometido no desenho e na perspectiva de avançada. Temos também Pernambuco e Ceará, que hemos também mantido algumas relações. Então, o que eu posso compartilhar com vocês? Importância do foco territorial. Nós decimos, por exemplo, no projeto aqui de Juventude de Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando basicamente em 3 de 496 municípios. No projeto de Paraná Seguro, em 27 de 399. Em Espírito Santo, em 8 de 78. Ou seja, o foco territorial é chave. Etário também, porque estamos trabalhando em jovens de 15 a 24 anos e montando as taxas de homicídio a nível do Estado, comparados com as regiões onde nós estamos trabalhando. E a partir daí queremos ver resultados, porque nós estamos trabalhando em áreas concentradas, não é? Também temos projetos que foram feitos a nível de reforma de políticas públicas. Em Amazonas, por exemplo, procurávamos racionalizar o uso dos recursos na área de segurança, com ações de política basicamente orientadas a melhorar a eficácia na prestação dos serviços. Então, nós fizemos áreas integradas de segurança cidadã, passamos de 6 a 22 lá.
a uma adoção de instrumentos de avaliação da produtividade e desempenho, como medir desempenho nesses territórios, coisas que vocês fazem dia a dia, implementação de gestão de custos e resultados nas unidades policiais. Interessante isto porque também se institucionalizou a transparência. Nós dizemos, olha, vocês têm que publicar informações criminais, não? Mas não somente gerais, mas têm que publicar informações criminais georreferenciadas. Você tem unidades policiais, quanto que custa a sociedade ter esse efetivo nesse território e quais são os resultados. Então, publicamos essas informações como parte de um programa de consolidação fiscal e tivemos resultados também interessantes. O Foro ajudou a trabalhar nesse programa, me lembro muito bem, Renato sofreu conosco. Logo temos... como em todas as intervenções, nós temos avaliações econômicas interessantes, não? Com uma metodologia interessante no sentido de número médio de crimes impedidos. Nós temos alguma tipologia de intervenção, de prevenção social, de eficácia policial, que dizemos quantos crimes a gente pode prever se faz essa abordagem. Então, no caso do Rio Grande do Sul, nós calculamos o número de vidas poupadas e estimamos um custo-benefício. Por cada dólar investido, temos um retorno de 2,21. No caso do Paraná, também, nossa intervenção em 27 municípios, nós já contávamos, por cada dólar temos 4,59 de retorno, obviamente. Por quê? Porque, de repente, aí se investiu mais também na área de investigação criminal, fortalecendo as capacidades e os equipamentos das polícias, respectivamente, sem descuidar a parte de prevenção social também, não? Temos em segurança Espírito Santo, por cada dólar temos 3,14. Então, você vê, é importante ser efetivos, não? Mas eu sempre digo, um exemplo. Eu tenho uma formiga que está caminhando, pego uma bala de canhão e mato a formiga. Super efetivo, matei a formiga. Mas eu podia matar com menor esforço com o dedo, não? É o mesmo que acontece nas políticas públicas, não? Se eu boto muitos policiais em um bloco só, de repente vai reduzir o crime, mas não vai ser sustentável. Ok. Então, os crimes sérios cometidos, nós temos alguns dos supostos que estão detrás de nossos cálculos, fazemos carreira de um criminoso, quantos crimes um criminoso adulto comete em toda a sua vida, quantos um jovem, e em função disso nós fazemos nossas projeções. No programa de Paraná Seguro, os programas, como você sabe, sempre contribuídos a reduzir os homicídios, crimes violentos, homicídios e roubos. Neste caso, eu trouxe para vocês compartilhar com vocês alguns resultados preliminares. Como que esta linha vermelha, essa taxa de homicídios do estado de Paraná e estes dos territórios que nós estamos trabalhando. Como você vê, nós estamos tendo alguns bons resultados, aqui com algumas modificações, mas estamos em boa direção. Estamos reduzindo os homicídios dos juvenis nesses territórios, consequentemente estamos também descendo a taxa de homicídios. Em Espírito Santo, nós também temos tido alguns resultados, porque estamos acompanhando umas políticas que o Estado já vem implementando também. Então, você vê aqui como ha sido a evolução dos territórios, e aqui tem também a média do Estado, não? Para o Confins, de políticas públicas que eu falava, não? Também fazemos PBLs nós, como podemos melhorar a eficiência. Então, se ampliaram as áreas integradas, também implementamos unidades de planejamento, monitoramento e avaliação dessas mesmas áreas, implementamos conselhos interativos comunitários, implementamos metodologias de avaliação do desempenho policial, também publicamos indicadores de transparência na gestão da criminalidade em distritos integrados de polícia. Uma das coisas interessantes, a Polícia Civil e a Polícia Militar querem ter espaços diferenciados, podiam ter espaços juntos, um andar para um andar para outro. Eles que fizeram em Amazonas reduziram os custos administrativos, custos operacionais. Efetividade, se reduz 32% dos custos operacionais anuais dessas JIPs, passando de 25 milhões a 17 milhões, uma poupança de 8,7 milhões. Houve uma redução de 30% em 3 anos no número total de crimes até 2015, onde o programa terminou.
Com considerações finais, já termina meu tempo, diz todo programa para ser exitoso precisa atacar os fatores causais que geram o problema, por isso é importante é o diagnóstico. Eu posso trazer uma intervenção mágica para você vai solucionar a sua vida, não, mas se você não conhece o problema, qual é a situação socioeconômica, de criminalidade, como que está acontecendo. Então, é importantíssimo entender quais são os fatores que estão gerando o problema. As intervenções têm que ter foco etário e geográfico, se requer participação coordenada de tanto dos 3 níveis de governo, como também do setor privado, como também de organização da sociedade civil. Os projetos têm que ser custo-efetivos, as intervenções devem ser multissectoriais também para assegurar a sustentabilidade, se requer uma liderança também a nível do governo do mais alto nível possível. Então, isso é tudo por hoje, eu agradeço muito a atenção e espero haver cumprido com os tempos e as expectativas da gente. Muito obrigado. Na mesa, fazendo a logística do evento, vocês viram aqui, né? Que foi os sinais para todos, então, desculpa. Antes de começar, eu vou fazer a minha apresentação, também queria destacar que nesse processo de... o papel fundamental que tanto o BID como o Banco Mundial têm na construção de um debate baseado em evidências na área da segurança pública e como eles têm ajudado, inclusive na conversa, no diálogo de 2 áreas que muitas vezes no Brasil não se conversavam, né, que é a área de planejamento, a área de econômica e a área policial. Então, acho que é importante destacar o papel que os 2 bancos estão tendo nesse debate. E a gente tem podido, de alguma forma, contribuir com ambos em relação a esse esforço, e isso que é uma coisa que vale a pena ser destacada. Então, o BID e o Banco Mundial têm tido esse papel, como o Dino mostrou, têm feito muito, mas eu queria... eu queria chamar a atenção, um pouco até para reconectar com a fala que o ministro fez, sobre como é que a gente coordena todos os esforços. Porque, de algum modo, eu não vou, até em função do tempo, vou pular todos esses dados aqui, porque o Dino já falou um pouco, então, para a gente não precisar repetindo uma realidade que todos nós conhecemos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Nós temos um patamar de violência e criminalidade que nos custa muito caro, que é extremamente alto para o patamar que o Brasil se pretende enquanto nação civilizada e desenvolvida, e, paradoxalmente, a gente tem muito trabalho sendo feito, em sua maioria, pelos operadores que aqui estão presentes. A gente trabalha bastante e, de alguma forma, a gente não consegue ver indicadores que correspondam ao que seria o que o Brasil almeja como um país de médio desenvolvimento. Então, tem alguma coisa que a gente tem que pensar. Claro que sempre existe a discussão sobre a culpa é do crime organizado, como muitos de nós sabemos. E é verdade que as novas dinâmicas criminais nos colocam desafios gigantescos no dia a dia, mas o crime organizado a gente tem que reprimir, prevenir, enfim, a gente tem que evitar. Mas nós, como Estados, também temos que pensar como é que estamos organizando nossas respostas públicas. Então, crime organizado é crime, e aí a nossa tarefa é investigar e punir. Mas o Estado, como é que está fazendo? Como é que está organizado? E uma das questões que a gente fala, e que o ministro já destacou, e o Fórum tem chamado muito a atenção, é a discussão da governança. O que vem a ser exatamente governança? Que aqui eu quero chamar, vou tentar fazer em 20 minutos, alguns pontos importantes. Como boa parte de vocês atua no dia a dia, esse é o Código de Processo Penal brasileiro, tem a ver algumas atualizações, mas esse é o fluxo, desde o momento de uma ocorrência criminal, e aqui ainda tem muito mais que são as prevenções, aquilo que não vira um boletim de ocorrência, e tudo isso aqui é o que os senhores e as senhoras fazem todos os dias. Lembrando que isso aqui é polícia, até aqui.
aqui resta Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Judiciário. Vamos lembrar, vamos pegar São Paulo. A Polícia Militar atende por volta de 40 milhões de atendimentos todos os anos. Mais ou menos 20% disso são de natureza criminal. Se a gente pensar Brasil, 40% da média nacional, a gente tem 20 milhões de registros que todos os anos tem que entrar e ficar para cá, ó, passar nesse fluxo. Está falando de 20 milhões de registros todos os anos que estão entrando no sistema de justiça e segurança e precisam de uma resposta. E a nossa política criminal e penitenciária é que, seja um microtraficante ou seja um matador de aluguel, o processo é o mesmo. É pedir para o gargalo, a gente depois vai ver os efeitos que já foram falados, todos esses. Então, a gente trata aqui como igual, coisas desiguais, e o resultado, todos nós sabemos, o próprio ministro destacou, é um sistema prisional, falando politicamente incorreto, esquizofrênico. Então, essa é um pouco a discussão que a gente faz. Isso é só no âmbito processual. Mas imaginem a gente organizar instituições para trabalhar esse trabalho, para fazer isso. Então, como é que a gente consegue organizar? A Folha de São Paulo publicou há uns 20 dias atrás, umas 3 semanas atrás, uma versão modernizada desse fluxo. E ela identificou que, no mínimo, nós temos 14 entraves à eficiência desse sistema. Ou seja, idas e vindas, né? De alguma forma, questões que se colocam para que o sistema funcione de forma ineficiente e até mesmo ineficaz. Portanto, a gente nem está falando de efetividade, já que, em termos de efetividade, a nossa realidade brasileira, mesmo aqui em São Paulo, é profundamente violenta. A gente não pode esquecer que a história social do país é uma história social onde a violência faz parte. Não é só a violência do crime organizado que nos assusta, as taxas de violência contra a mulher, as taxas de violência contra a criança, todas as nossas histórias e mazelas, a violência faz parte. O Brasil tem uma enorme dificuldade em interditar, tanto em termos morais, como em termos políticos, que é a nossa tarefa enquanto gestor de política pública, de pensar em termos políticos como é que a gente inibe a violência. Então, a gente, de alguma forma, muitas vezes até aceita que a violência faça parte do cotidiano, porque é cultural, porque é isso. Então, vou dar um exemplo muito prático dessa questão ali mais adiante, mas antigamente a gente achava que bater em criança era a forma de educar. Hoje já não é mais. Então, não é só várias questões como a violência, de alguma forma, está presente no nosso cotidiano. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, diante desses gargalos todos, nós temos feito muita coisa. Ao longo dos anos, e o ministro destacou isso, nós temos desenvolvido o que as melhores práticas, o que o BID, o que o Banco Mundial, o que o PNUD, que várias organizações do mundo todo têm nos trazido como exemplos daquilo que funciona no mundo todo. Né? Integração, compartilhamento de áreas, prevenção social, uma série de fatores que todos nós estamos fazendo. São Paulo, se a gente pegar a história, a memória das políticas de segurança, nós veremos, eu vejo aqui, tem delegados que estavam começando a desenhar o modelo de segurança pública lá nos anos 90, quando a gente começava, muitos do conselho aqui, muitos dos oficiais idem pensando a discussão, como é que a gente, de alguma forma, constrói uma metodologia de trabalho. E a discussão que foi se colocando o Brasil tem feito muito, tem experimentado muito. Não e acho que isso é importante que a gente frise, o problema da segurança pública no Brasil não é da ausência, também não é do excesso, mas o que é? De uma forma muito, muito simples, é a bateção de cabeça. Por quê? Dinheiro tem, como o Dino mostrou. Talvez o dinheiro não seja suficiente, mas está longe de ser um país pequeno que não tem dinheiro. O dinheiro talvez pudesse ser melhor aplicado, mais bem aplicado, mas, por outro lado, a gente tem aí gargalos históricos em termos de desenho institucional. Então, a gente vai ver que São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, todos os estados foram implementando as medidas mais recomendadas
por todas as organizações que avaliam políticas de segurança pública. Mas tem alguns problemas. Pernambuco, depois do Pacto pela Vida, começou a fazer água. E o crescimento dos homicídios é gigantesco. O Ceará é um exemplo muito interessante do que está acontecendo. O Ceará, desde 2015, investiu na modernização das polícias, comprou viatura, fez um investimento gigantesco, fez concurso, fez promoção para policial, investiu em homicídios, só que veio caindo, mas, de repente, em vez de crescer, volta a crescer. Em vez de cair, volta a crescer o crime. Ou seja, em vez dos investimentos públicos... Tá, você tem algumas questões específicas, aí sim que a gente tem que levar em consideração da dinâmica do crime organizado, mas, assim, são movimentos que, muitas vezes, não são sustentáveis. Aliás, essa é uma das grandes tarefas do debate, é saber, por exemplo, por que São Paulo tem um círculo virtuoso que os homicídios têm continuado a cair, só que só os homicídios dolosos, sejamos sinceros, só os homicídios dolosos, e que, de algum modo, nos colocam desafios gigantescos para o que acontece aqui que poderia ser replicado, no caso dos homicídios dolosos. Isso não nos coloca numa situação mais confortável, porque vários outros índices estão altos, e, mais do que isso, a sensação de medo e insegurança da população paulista não nos deixa numa situação cômoda de dizer agora aqui está tudo tranquilo. Aliás, segurança nunca é de ficar tranquilo. Segurança é sempre apagar o próximo incêndio, né, de vocês. Então, acho que essa é uma discussão. Mas o que eu chamo a atenção é, quando a gente faz esforços, às vezes os resultados pontualmente aparecem. A gente adota as melhores práticas, a gente tem feito esforços, tem gastado dinheiro, tem concentrado esforços, mas a nossa arquitetura institucional, ao menor mudança de áreas, de ventos políticos, ela funciona quase que como ela é extremamente resiliente e flexível. Ela vai. No momento que a mudança política acontece, ela volta para um mesmo centro, de uma mesma forma de atuação. E é isso, como é que a gente induz mudanças? A gente vive na segurança pública alguma coisa como vivemos na reforma tributária. Todo mundo sabe que precisava reformar, mas a gente tem aqui, todo mundo ao mesmo tempo não sabe o que colocar no lugar. Então, todo mundo tem a sua fórmula, mas a gente não consegue implementá-la. É mais ou menos a história do Conselho de Segurança da ONU. Todo mundo sabe que o Conselho não funciona e que precisa ser mudado, mas ninguém tem força para mudar, e a gente vive um sistema de vetos perfeito. Como é que a gente, então, induz questões? Porque já que reformas estruturantes são de muito difícil implementação. O nosso diagnóstico passa um pouco por isso. Nosso sistema de segurança é bastante ineficiente, né? Induz mais antagonismo, sejamos muito sinceros e transparentes, do que cooperação. É extremamente caro, mas não tem capacidade de investimento e inovação. Os senhores e as senhoras que são operadores sabem o quão difícil é gastar dinheiro no Estado brasileiro e quão é difícil é você poder executar os orçamentos e, de alguma forma, fazer com que eles sejam convertidos em resultados na ponta. Ele gera custos elevados para o Estado e tem fortes impactos, seja 3,7% ou 5,4% do PIB, a depender da estimativa, como o Dino acabou de dizer. Temos uma baixíssima taxa de esclarecimento de crimes. A bem da verdade, não é a única forma de medir, porque em alguns estados ela não está muito inferior àquela média de países desenvolvidos. Mesmo São Paulo não é exatamente um patamar que é muito inferior a alguns países desenvolvidos, com a diferença que, eu até faço uma brincadeira, muitas vezes na Europa eles desaprenderam a investigar homicídio, né, porque as taxas são tão baixas que, muitas vezes, as prioridades mudaram, seja para poder, inclusive, fazer contra terrorismo, isso que, de fato, aí sim, as polícias da Europa, dos Estados Unidos, são muito bem preparadas. Então, a gente tem que saber que, de novo, a questão, como disse também o Dino, de você pensar uma forma que as polícias atuem orientada para o problema. Para nós, o problema é homicídio. Em outros lugares, talvez não seja. Então, como é que a gente trabalha isso? Nós convivemos com taxas de violência criminal
e com corrupção, e eu lembro uma pesquisa que nós fizemos com 21 mil policiais via plataforma EAD da Senasp, onde 96% dos policiais brasileiros declararam que corrupção é o pior dos problemas para atrapalhar o trabalho das polícias. Então, essa é uma realidade. Os próprios policiais reconhecem isso. Nós temos muita energia sendo despendida, como eu já destaquei. Agora, olha que paradoxal. O trabalho que vocês fazem está em linha com o que existe de mais moderno no mundo. Não tem nada que fique atrás. Mas por que a gente tem tanta dificuldade, então? E essa que é a discussão que eu tenho defendido junto ao Fórum, e o Fórum tem refletido um pouco, que é a gente fala que prevenção e o enfrentamento à violência, no caso brasileiro, são operados aqui no plano político institucional a partir de umas iniciativas incrementais, que não mudam a arquitetura do sistema. Ou seja, a gente continua a atuar e operar um centro de política criminal que independe de projetos. A gente pensa sempre a partir da estrutura dada, lembrando que o Código de Penal e Processo Penal é da década de 40 do século passado, lembrando que a legislação das polícias militares é de 1983. Então, a gente está falando de estruturas e arquiteturas pré-constitucionais, onde aquele pacto feito que o ministro chamou a atenção em 1988, não necessariamente, por mais que nós tenhamos modernizado as instituições, é o que informa a atuação das instituições policiais. Eu sempre gosto de lembrar que, no caso da legislação da Polícia Militar, a palavra mágica ali é segurança interna, não segurança pública. Isso tem a ver com um modelo de segurança de Estado. E essa é a legislação vigente. Por mais que o esforço nos últimos 25 anos foi de modernizar doutrinas, modernizar políticas públicas, mas quando perde força alguns discursos de comandantes, secretários e governadores, o que está dado é aquilo que está dado, portanto, volta-se ao centro de política criminal feito. Então, a gente tem aqui um enorme desafio de modernizar as nossas instituições, não só em termos operacionais, mas em termos doutrinários, em termos normativos. Acho que isso é um desafio. Claro que sempre fica para um segundo momento, dada a emergência dos números, mas isso é importante que seja feito. E aí isso também se dá a partir de um pacto, uma grave crise federativa e republicana que nós vivemos. O Constituinte de 88 não olhou para a segurança pública e o nosso pacto federativo ele é completamente capenga no que diz respeito à segurança. Se a gente pensar a segurança pública a partir de medo, de violência, de desordem e crime, a gente atua aqui, somente aqui. E se a gente olhar ainda as instituições, a gente vai perceber que as polícias estão tentando dar conta da sociedade em movimento, e ainda bem que não dá conta de tudo, senão nós teríamos um modelo totalitário, de onde tudo se faz. Então, assim, na verdade, é bom que tenha espaços de transgressão, isso é saudável numa democracia, que depois serão ou não serão punidos, acho que essa é uma discussão, é a sociedade em movimento. O executivo e o legislativo ficam sempre atrás dessa questão. Então, tanto é verdade que muitas vezes os senhores e as senhoras que são policiais chegam primeiro, outras políticas públicas nem sempre chegam na mesma velocidade, e o Judiciário e o Ministério Público se colocam num papel muito menor. A responsabilidade é muito menor. E a gente sabe que não necessariamente seria assim, mas esse tem sido colocado à prática da discussão que a gente tem falado. Então, se a gente falar de governança, a gente fala um pouco do que é governança. A governança embute responsabilização de vários atores. Se a gente olhar a responsabilização que está prevista no artigo 5º e 6º da Constituição, ou seja, segurança é direito civil e condição para o exercício da cidadania, e o artigo 6º diz que é um direito social universal, está dado o tamanho do desafio dos senhores e das senhoras. Afinal de contas, esse aqui, a sociedade em movimento, é que precisa ser, os conflitos precisam ser administrados. Alguns vão ser crimes, outros vão ser desordens, ou, no linguajar das instituições, as desinteligências, mas não são menos importantes, porque, se bem administradas, não viram crime e não viram violências.
Então, às vezes, a gente tem que saber o que a gente dá, de alguma forma. Agora, como é que a gente articula a União, Estados, Distritos Federais? E aí uma questão importante. Esse é um mapa de stakeholders, ou seja, de atores importantes na área, e aqui eu chamaria a atenção que isso é um mapa dos atores públicos da área, né? Os órgãos de Estado, nós temos 27 polícias, 27 militares, 27 polícias civis, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o Ministério Público aqui em suas várias instâncias, o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Militar, os 27 Ministérios Públicos Estaduais, as Defensorias Públicas, compondo o que a gente está chamando aqui de órgãos de Estado. Temos o Poder Legislativo com a produção legislativa e de CPIs, que é importante. E temos os tribunais de contas, todos. Temos as secretarias, os ministérios, as secretarias estaduais e municipais, as guardas, os órgãos de regulação, Bacen, Receita, Anatel. E aqui temos as Forças Armadas, portanto, o Exército, com toda a capacidade regulatória que ele tem de explosivo, de tipo de armas que as polícias podem usar, da compra de equipamentos balísticos. O tempo, assim... Então, quando a gente olha que a União, o Poder Executivo, o governo central talvez não tenha responsabilidade, mas vários órgãos federais têm enorme responsabilidade no dia a dia da segurança pública. Aqui, até pela experiência de ser um Estado que, mesmo com todas as carências de recursos, consegue ter investimento ao longo dos anos, isso acaba tendo um impacto menor. Mas alguns estados têm enormes dificuldades de aquisição de equipamentos balísticos, porque leva 6, 8, 10 meses para aprovar a compra de um colete, de uma arma, cancela o empenho e assim sucessivamente. A forma como são feitos a fiscalização de explosivos, o sistema de armas do Exército, que não conversa com o sistema de armas da Polícia Federal, não é por falta de tecnologia, e assim sucessivamente. A Justiça Comum, a Justiça Militar, e esse aqui que não é de ninguém, é o filho enjeitado, o bastardo. Porque aqui, sendo muito transparente, o sistema prisional é de quem? O sistema prisional é do Poder Executivo, o preso é do Poder Judiciário. Como é que administra? Quem compra a tornozeleira eletrônica? Quem faz determinada aquisição? Quem emite um determinado documento ou mandato? E aí vocês começam a ver o dia a dia de vocês. Aonde que está esse preso? Qual é o tamanho da pena dele? Quanto tempo falta para ele cumprir? A gente vive aqui, é metade de um lado, metade de outro. Com toda a transparência, a gente tem atores não estatais que acabam influenciando as organizações criminosas, o auê das redes sociais atual. Mas a gente também tem um lado legítimo, né? A gente tem as associações e sindicatos profissionais, temos as organizações da sociedade civil, o setor privado, a mídia, as igrejas, os governos, o BID, o Banco Mundial, todas as organizações. Se a gente está falando de governança, falar de segurança pública é coordenar tudo isso daqui. Só que, na verdade, a gente não tem um modelo de segurança pública coordenável. Essa é a nossa realidade. No plano federativo, a União, Estados e Municípios, ao contrário da saúde e da educação, por exemplo, não tem nenhum tipo de coordenação. No plano republicano, o ministro já chamou a atenção. Cada um faz aquilo que acha que é seu papel e não necessariamente conversa com o outro. Vai conversar a depender da liderança de cada órgão de determinado momento histórico. Mas tem a obrigação de conversar? Não. Tem alguma norma legal que alguma instância, nem mesmo o SUSP vai fazer isso. O SUSP falou para as polícias se coordenarem, mas não falou nada de Ministério Público e não falou nada de Poder Judiciário. Então, como é que a gente articula isso? Como é que a gente pensa, se a gente quer pensar boas práticas, como a gente aproveitar esse manancial de energia que está sendo gasta pelas polícias brasileiras, não só pelas polícias, pela forma como as experiências exitosas no mundo todo, qual é a chance de eu trazer boas práticas aqui e fazê-las funcionar? Para nós, é construir isso aqui. E é algo que não existe em termos formais, jurídicos, legais. Não há a coordenação. Então, cada um pode trabalhar muito, e trabalha. Mas como é que a gente, de alguma forma, induz essa coordenação? O Daniel vai mostrar como funciona nos Estados Unidos.
No Canadá e em outros lugares também existem. Como é que a gente coordena? E aí a aposta que o Fórum tem feito é que, basicamente, é financiamento, informação, doutrina, território e participação. E aí eu vou para o último, que é a ideia da indução. As coisas que a gente já está acostumado a falar. Mas eu vou dar exemplos, por exemplo. Financiamento, não adianta eu querer financiar, arrumar dinheiro para o que existe hoje. Porque muitas instituições vão devolver o dinheiro no final do ano porque não conseguem fazer o gasto. Ou mais do que isso, os convênios são tão amarrados que se eu não consigo gastar, eu tenho que devolver. Ah, é culpa da instituição? Não. É culpa da loucura da burocracia brasileira. Então, como é que eu crio mecanismos de financiamento para gerar um novo modelo federativo e republicano que tenha por foco a coordenação, mas que a gente faça uma transição para ele? Não adianta eu arrumar dinheiro para o que está aqui. Quem fala sempre isso é a Úrsula Pérez, a professora da USP Leste, e que é uma das que mais conhece finanças públicas no país e tem chamado a atenção. Não adianta eu tentar arrumar mais dinheiro para esse modelo que os senhores e as senhoras todo dia sofrem. Eu tenho que montar um novo modelo que talvez seja até mais barato e sobre até mais dinheiro para investimento, para pagar aquilo que realmente precisa. Que não fiquemos com medo do Tribunal de Contas o tempo todo fazer PAD na gente. Eu já fui gestor e eu sei muito bem o que é isso. A gente não gasta porque fica com medo de ter um PAD nas nossas costas. Eu fui 2 vezes do Ministério da Justiça e a gente... Vou assinar isso aqui ou não vou? A consultoria jurídica liberou, mas... Poxa, mas tem uma palavrinha no parecer jurídico que diz que a responsabilidade é sua. É um ato de coragem ser gestor hoje na política pública. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter clareza de coordenação sobre como é que faz essas questões. Informação, ótimo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz um anuário e gerou uma discussão fenomenal sobre segurança no país nos últimos 12 anos. Mas é meio esdrúxulo para um país do tamanho do Brasil ser uma organização da sociedade civil produzir os dados que são considerados os oficiais. Tá, o Estado de São Paulo tem, mais meia dúzia tem. Mas e os outros? E aí aquele auê, São Paulo manipula dado, vocês ficam com dó, vocês facilitam a vida de São Paulo porque que o dado está errado, o meu dado é melhor que o de São Paulo. É o tempo todo ano. Aqui, o tempo todo a gente sofre pela forma que São Paulo publica os dados. E a gente fala, não é bem assim, porque o Fórum não pega o dado bruto, a gente trabalha, a gente revisa, a gente conta. Mas, e até por causa dessa pressão política, vamos ser sinceros, nenhum governo federal teve a coragem política de adotar um sistema federal. Não é porque não tem tecnologia. A União gastou, de 2012 para cá, 200 milhões de reais para criar o Cinesp, que é uma coisa que é um grande pastel de vento. Uma plataforma tecnológica hiper sofisticada, extremamente sofisticada, tem de tudo quanto é linguagem, tem módulo para isso, tem módulo para aquilo, tem módulo para tudo, menos uma informação de qualidade. 200 milhões de reais. O Fórum Brasileiro faz com cerca de 1 milhão de reais por ano, um anuário tem um impacto muito maior. Sim, é só isso que nós gastamos, não é mais do que isso. Para produzir um anuário, claro, tem outras despesas, mas 1 milhão de reais por ano. Contra 200. E depois a gente é visto como mauzinho. Então, assim, alguma coisa está errada. Qual o problema? Qual é o medo da transparência? São Paulo inovou, desde 95 tem uma lei. Essa lei é boa? Não necessariamente, ela tem vários defeitos. E eu posso falar porque eu estava lá na época da criação da lei, depois ajudei a organizar a CAP na estruturação do Infocrim. Então, eu falo de alguém que esteve dentro da Secretaria de Segurança ajudando a construir e sei das deficiências do dado, nenhum problema. Mas tem um dado sistemático, dá para acompanhar, dá para medir. E aí falar o dado nacional não é bom, por isso que a gente não publica. Não é verdade. O nosso dado hoje vai a mesma tendência, a mesma magnitude do que o dado, por exemplo, da saúde, que provavelmente semana que vem o Fórum, junto com o IPEA, divulgam o Atlas da Violência. Como é que a gente faz essa questão? Os dados da segurança estão tão bons quanto os dados da saúde. Claro que não cobrem tudo. Há um investimento a ser feito na cultura da informação. Mas, assim, temos que reconhecer, as polícias fazem isso de alguma forma. O Ministério Público, o que sabemos da atuação do Ministério Público?
Judiciário, o que sabemos da atuação do Judiciário? Sistema prisional, o que sabemos de números reais do sistema prisional? Ou seja, a gente tem uma lição de casa gigantesca nessa área que tem a ver com governança. Mas eu queria chamar a atenção, em função para avançar na ideia de coordenação, eu vou dar um exemplo que a turma do mestrado profissional aqui desenvolveu. Eu dei uma disciplina chamada Governança Democrática na Segurança Pública, e a turma fez um trabalho muito interessante, que eu queria, para finalizar a minha fala, eu queria mostrar o exercício que foi feito e que, de alguma forma, mostra o tamanho do nosso desafio. A Senasp tem, no papel, a função de coordenar a Política Nacional de Segurança Pública. No papel, porque ela não tem nenhuma capacidade de ação e nenhuma competência legal para fazê-la. É só, está escrito lá, mas a União não tem, pelo Pacto Federativo Brasileiro, nenhum tipo de ingerência formal, a não ser na questão de nós termos um único Código Penal, um único Código de Processo Penal. A Senasp foi, talvez muitos de vocês tenham participado da construção da Matriz Curricular Nacional, quando eu falo da importância da doutrina ser adaptada. A Matriz Curricular Nacional fez, para poder montar os cursos, ela montou a partir de um estudo profissiográfico com todos os policiais da rede EAD sobre prioridades, né? O que, para cada policial brasileiro, o que era uma prioridade, o que era uma necessidade e o que era, de fato, visto como importante. Se a gente pegar o caso de uma questão básica, coordenação, como que é? A pergunta feita para os policiais foi: qual é a importância de desenvolver ações conjuntas com outras instituições públicas? De uma nota de 1 a 4, a Polícia Civil deu 3,3 e a Polícia Militar 3,4. Mas quando a gente vai olhar entre o trabalho dos senhores e das senhoras, numa posição de 50, trabalhar junto está em 29. E numa polícia militar, de 62, está em 11º. Ou seja, eu estou falando de coordenação, mas reforça aquilo que eu falei no começo. No limite, na cabeça dos policiais, o mais importante é eu fazer aquilo que é minha função. Seja lá bem o que significa a segurança pública na nossa legislação. E a minha função é aquilo que a norma, que é anterior à Constituição, está dizendo que é o que eu tenho que fazer. Já tenho aqui um problema a ser desenvolvido. O fórum é formado por 42% de policiais, mas mesmo assim é uma organização da sociedade civil. Então não é o fórum, não é o banco. Como é que os policiais vão resolver essa contradição na questão do ensino? Por isso a importância de uma academia, de uma escola nacional de segurança pública. Porque o que eu estou chamando a atenção aqui é que, quando eu vou montar a matriz curricular e o curso de EAD, o que aconteceu? Coordenação ficou lá para trás. Os cursos, por exemplo, daqueles programas todos de gestão e integração, quase nenhuma escola, academia de polícia civil ou militar, tem na sua grade cursos sobre o São Paulo contra o crime, o Fica Vivo, o Pacto pela Vida. Quando a gente vai para a academia, trabalhar junto, trabalhar por metas, por indicadores, não faz parte da produção doutrinária das instituições policiais. Olha só um momento como a gente poderia modernizar as instituições sem grandes revoluções, em termos de produção doutrinária. E aí a gente vê uma coisa, o que acontece? E aí a gente começa a fazer as nossas igrejinhas, por exemplo. Todo mundo viu o exemplo da morte da Marielle Franco no Rio de Janeiro, e quando o Globo descobriu que policiais militares simplesmente mandaram o testemunha Chaves embora. Vai embora, tá tumultuando a área. E aí a gente vem na EAD e percebe que o curso de investigação de homicídio é exclusivo para a Polícia Civil. A Polícia Militar não pode cursá-lo. E a Polícia Militar tem todo mundo, inclusive São Paulo já mostrou a importância do papel da PM ajudar no isolamento do local de crime, da investigação. Por quê? Eu sei que eu estou sendo provocativo, mas por quê? Acho que essa é uma questão que se coloca para mostrar que as mudanças não são só no projeto quando o chefe manda. Como é que as escolas podem produzir novas doutrinas, que sejam doutrinas que de fato estejam alinhadas com aquilo que a gente pensa a partir dos pressupostos do artigo 5º e 6º da Constituição,
e, sobretudo, aquilo que é fazer polícia no mundo todo de forma moderna, com tecnologia, com informação, com uso racional, com valorização profissional. Como é que eu articulo com o Ministério Público? Como é que eu articulo com a Polícia Federal? A gente fala de Sinarme, tem 4 funcionários para cuidar do Sinarme. A gente fala com o Ministério Público, tem 2 promotores no Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial na capital. No final das contas, o ônus fica nas costas das polícias, mas o processo é muito mais amplo, que tem a ver com todos aqueles atores que eu chamei a atenção. Então, acho que a principal mensagem que a gente quer ter aqui não é a polícia boazinha, mazinha, tem um monte de problema, gente. Todo mundo está aqui há 20, 30 anos, 40 anos de profissão. Mas acho que o projeto político-institucional das corporações é como é que eu coordeno esforços. Eu não preciso unificar, eu não preciso abrir mão da minha autonomia, mas como é que eu coordeno? Como é que eu articulo? Acho que esse é o desafio que a gente precisa ter. E aí, para isso, precisamos de governança. Como é que eu produzo algo que vá na mesma direção? Para usar a palavra do ministro, no mesmo rumo. Porque, também, de forma muito tranquila, na hora que estamos trabalhando demais, mas cada um numa direção e muitas vezes batendo cabeça, quem vai dar o tom do debate, inclusive na mídia? O crime organizado, as organizações criminosas, que vão fazer uma rebelião pequena e vão tomar conta vão causar pânico em todo mundo, e aí todo mundo, a política de segurança vai para o vinagre por causa de uma pequena rebelião. Se eu tiver coordenado, talvez a gente consiga circunscrever e gerenciar de forma muito mais intensa a política de segurança pública. Mas, para isso, talvez esses vetores possam ajudar bastante. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu também vou ser rebelde que nem o Renato, não vou nominar, mas dizer que eu estou muito honrado, é um prazer estar com todos vocês, autoridades, colegas, pesquisadores, gestores do BID, do Banco Mundial. Coube minha tarefa de fazer os comentários sobre esse painel dentro desse evento, cujo título Prevenção da Violência e Segurança Pública, Desafios, Boas Práticas e Caminhos para uma Gestão mais Eficiente. Então, na minha fala, eu vou tentar fazer um link entre o próprio tema do evento, o discurso muito bom, e belo e redondo do ministro, eu diria, e o que o meu amigo Dino e meu amigo Renato aqui falaram. Então, eu começo chamando a atenção dos dados muito importantes que o Dino trouxe sobre custos da violência no Brasil. Eles fizeram um trabalho brilhante, comparando os países da América Latina. Mas por que calcular custos da violência? Será que é apenas por um fetiche ou uma coisa assim de querer a gente curtir o nosso sofrimento, a nossa tragédia? Não, existe uma razão para isso. Além desses custos diretos que ele fala, custos, por exemplo, com a polícia, com as polícias, com segurança pública, existem custos indiretos, custos sociais da violência. Então, nós também fizemos trabalho estimando esses custos indiretos da violência, sobretudo os homicídios. A gente sabe que os homicídios, quando uma pessoa morre, aquilo é uma tragédia humana que não tem preço. Uma mãe que perde um filho, qual é o valor disso? Não tem preço. Mas existe um custo econômico da violência e da violência letal. Então, se nós estimamos que isso gira só isso, aí, em torno de 300 bilhões a cada ano. Então, qual a importância da gente ter esse valor? Imagine que você tem um custo, um desperdício de 300 bilhões a cada ano, e imagine que nós tivéssemos uma fórmula secreta de gastar 100 bilhões a mais em segurança pública para zerar os homicídios. Se a gente gastar esses 100, nós vamos economizar 300. Isso significa dizer que a gente teria uma taxa de retorno de 200%. Nada no Brasil dá uma taxa de retorno de 200%, a não ser os caras do cartão de crédito que roubam a gente a mão desarmada a juros escorchantes. Mas seria uma coisa maravilhosa fazer isso.
Mas aí nós temos dois problemas. Primeiro problema, como a gente vai, qual é a fórmula secreta para a gente atingir esse objetivo de diminuir homicídios? O segundo ponto é como que a gente vai financiar essa trajetória, ou seja, eu não tenho 100 bilhões, eu preciso arrumar 100 bilhões hoje para economizar 300 no futuro. Então, eventualmente, eu vou pedir emprestado de alguém, eu vou me financiar, vou financiar a política. Então, nós temos dois problemas importantes a serem resolvidos. O primeiro problema da fórmula secreta é fazer algo espetacular que os países desenvolvidos fazem há muito tempo e as empresas fazem há muito tempo, que é a gestão baseada em evidências. Então, se a gente for olhar as experiências americanas, inglesas ou de outros países desenvolvidos, como é que se faz gestão de segurança pública? Você tem prioridades, por exemplo, reduzir homicídios. Como reduzir homicídios? Você pode fazer programas para a primeira infância, para desenvolver o garoto e fazer com que ele siga uma outra trajetória e não a de crime. Você pode fazer programas educacionais, programas na polícia, programas para os egressos do sistema penal. Você tem uma miríade de programas e aí eles fazem algo impensável para a nossa cultura. Eles vão lá e medem aquele programa, dizem assim, aquele programa custou 10, quanto que ele está gerando de benefício? E, a partir daí, a partir de avaliar impacto, a partir de avaliar os resultados, os benefícios que aqueles programas geram para a sociedade, a gente consegue ter uma evidenciação das melhores práticas, aquela receita secreta para a gente conseguir economizar os 300 lá na frente. Chegamos num segundo ponto. Mas como que a gente vai garantir o financiamento? As pessoas a sociedade só vai financiar uma política se ela tiver confiança nessa política e tiver confiança de que o que está sendo feito está seguindo realmente aquela receita secreta. Mas, para isso, ela precisa deixar de ser secreta, precisa ter transparência e bons dados. Então, quando a gente começa a falar de segurança pública, um caminho racional para a política de segurança pública, a gente tem que falar antes em avaliar, e, antes disso ainda, falar de a gente ter bons indicadores que, lamentavelmente, ainda hoje não temos. Dito isso, eu trouxe aqui, você viu que foi uma coisa meio poética, assim, a minha primeira transparência aqui, basicamente, eu acho que isso reflete um pouco o nosso cenário hoje, a situação do Brasil hoje. É um cenário de mar revolto. Nós vivemos uma crise civilizatória com mais de 60 mil homicídios a cada ano, os senhores muito bem sabem disso, e no meio da crise, no meio da angústia, no meio dessa loucura toda, a gente fica pensando, será que a gente vai conseguir singrar por esses mares revoltos aí, chegar a um porto seguro de um país com mais paz? É possível, mas a gente precisa ter alguns ingredientes para alcançar esse objetivo. E a minha breve fala aqui vai falar um pouco desses objetivos. Então, a gente vai falar das cartas náuticas que vão nos levar à direção correta do porto seguro de um país com mais paz. Olhando o quê? Não olhando algo que eu inventei aqui agora, ou o Renato, ou o Dino, ou qualquer um aqui nessa sala, mas olhando boas experiências internacionais e mesmo nacionais que deram certo, como Cidade Juárez, Bogotá, Nova York, e mesmo aqui no Brasil nós temos algumas boas experiências. O que é que foi feito nesses lugares que aparentemente gerou algum resultado? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas em cada uma dessas experiências era empregado um conjunto de programas, de ações, que esse conjunto parece que gerava resultados. Então, isso aí é mais ou menos que nem antes tinha aquele coquetel anti-AIDS. O cara estava com AIDS, aí chegava lá para o médico, aí tomava aquele monte de remédio, assim, toma esse troço todo aí que você vai, pelo menos, não vai desenvolver o problema agora. E aí o cara tomava, mas você não sabia se era o remédio A, B, C, D ou E que gerou efeito, mas o conjunto parece que fazia sentido e parece que melhorava a sobrevida do paciente. Então, a gente pode pensar da mesma forma em relação à segurança pública que nós vamos falar. Mas, dito isso, a gente tem que pautar também aqui, pegando também a fala do Renato e do próprio ministro, quais são esses desafios e essas tormentas que nós temos que passar aí, né? E temos que ter soluções para esses problemas. E, por fim,
vou falar um pouco, então, da construção de navios. Não adianta pensarmos em cartas náuticas se a gente não tem navios para nos levar lá. O Brasil, e sobretudo o governo federal, desde os anos 2000, fez 6 planos de segurança pública e nenhum deu certo, e alguns nem saíram do papel ou do PowerPoint. Né? Por que não deu certo? Não deu certo porque nós não temos navios, não adianta ter cartas náuticas se a gente não tem os navios para a gente atravessar esse mar revolto. Então, antes da gente pensar em qual é a solução da segurança pública, o que a gente tem que fazer, é o programa A, B ou C, a gente tem que pensar em estabelecer uma arquitetura institucional que capacite o Estado brasileiro a operar essas políticas. Ou seja, a gente precisa de mecanismos de governança para as políticas de segurança pública, e nós vamos, então, tecer alguns comentários a esse respeito. Então, das cartas náuticas, do sentido, o que todas essas grandes experiências, as boas experiências nacionais e internacionais tinham embutido? Em primeiro lugar, o comprometimento da principal autoridade política, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República. Vocês aqui, com larga experiência no campo da segurança pública, sabem que nesse campo é muito difícil alguma coisa funcionar se o cabeça político lá não está à frente. E por quê? Primeiro, tem as disputas, né, corporativas, setoriais, mas, além disso, um programa de segurança pública efetivo é um programa que necessita ações intersetoriais, que necessita uma polícia inteligente, que funcione, mas que necessita também um programa de prevenção social, mas que necessita também educação, cultura, esportes. Então, tem uma série de ações em vários setores que não podem ser coordenados pelo secretário, mas têm que ser coordenados pela alta autoridade política. Além disso, a gente sabe também que nos países e nas cidades que houve uma queda substantiva de crimes, há sempre um processo de mobilização da sociedade, de um resgate da segurança pública, não é o cara que está lá atrás no gabinete, mas a sociedade sendo protagonista do que está acontecendo naquelas localidades. Então, isso envolve um processo de mobilização e articulação de vários atores sociais, seja o governo, nas suas várias agências, polícias, mas também academia, mas também organizações civis, igrejas, empresários. Então, exige uma mobilização e uma coordenação desses atores. E quem é que pode fazer isso? É o líder político principal. Isso não pode ser terceirizado, essa tarefa. Além desses dois elementos, tem um terceiro ponto, que é aquilo que a gente já falou antes, graças ao Dino aqui que nos deixou a dica, que as políticas elas deixam de ser feitas na base do achismo, na base da reunião de última hora, para apagar um incêndio ali de uma chacina que aconteceu na esquina, e elas começam a ser feitas na base de uma gestão científica. O que é uma gestão científica? Nós temos um problema de crime numa localidade, então nós vamos ter diagnósticos locais, diagnósticos das dinâmicas criminais, entender ali quem são os caras, os grupos que causam mais dano e terror à sociedade. Tem que ter um trabalho de inteligência forte, mas, além disso, tem que ter um diagnóstico socioeconômico para saber quem são aquelas crianças que estão fora da escola, quem são aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que amanhã vão ter como único exemplo o traficante ali que ostenta seu cordão de ouro e, lá no caso do Rio, sua R15. Então, tem que ter diagnósticos criminais e socioeconômicos conjuntos. Além de diagnósticos, tem que haver um planejamento. Tudo bem, o diagnóstico é esse, mas nós precisamos fazer ação A, B, C e D. Houve o planejamento e nós vamos fazer o quê? Então, monitorar se aquelas ações estão sendo cumpridas e depois avaliar se deu resultado ou não. Se deu resultado, ótimo. Se não deu, vamos pensar por que não deu e, eventualmente, mudar o programa. Isso é gestão científica. Isso é o que as empresas fazem, e isso é o que os países envolvidos fazem nas políticas públicas. Além desse terceiro ponto, ainda existe uma quarta questão, que é a difusão de espaços e técnicas de prevenção, mediação e negociação de conflitos. Todos aqui sabem muito bem, por experiência profissional, inclusive, que o ser humano é um ser conflituoso. As pessoas brigam por qualquer coisa, brigam no trânsito, brigam por time de futebol, brigam no bar, brigam por divisa no terreno.
e para as situações mais diversas. Quando não há justiça, quando não há diálogo, a forma de resolução de conflitos se dá na via violenta. Não é? Então, o mecanismo de espaço de mediação de conflito é fundamental em várias instâncias da sociedade, seja dentro das escolas, e eu estou vendo meu amigo Alberto, lá do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um estado que, apesar de estar passando uma situação terrível agora, é um estado de onde surgiu há vários anos uma verdadeira revolução municipalista da segurança pública. E nessa revolução, algo que eles fizeram muito bem é exatamente a disseminação de espaços de conflito, de solução de conflito. Então, por exemplo, em muitas escolas, como em Caxias do Sul, né, eles fazem programas de justiça restaurativa. E os garotos que, quando você olha numa foto, aquele garoto agrediu o outro, aí diz assim, culpado e o outro é a vítima. Quando você olha o filme, você vê que aquele garoto que agrediu, às vezes era vítima de um bullying ou era parte de um processo que precisa ser restaurado ali das relações sociais, e essa restauração desses processos sociais se dá pelo diálogo. Né? Opa, quase derrubei aqui. Por fim, quinto ponto, fundamental o controle de arma de fogo, algo que, sem dúvida, nós, na nossa tese de doutorado, evidenciamos que o Estado de São Paulo fez muito bem. Uma política de controle responsável de armas que vem antes do Estado de Desarmamento, vem já desde 99, existe essa política aqui em São Paulo. Agora, não sei de cabeça, os milhares e milhares de armas que foram retiradas da rua. Isso é fundamental em qualquer política de segurança. Além disso, existem dois pilares centrais aqui que o ministro se reportou. Uma é a repressão qualificada com inteligência e controle. Então, é a mudança do modelo simplesmente da polícia pela força, a polícia pela ostensividade, mas a polícia baseada em informações inteligentes, mesmo porque, se a gente tem, e temos em muitos estados, a situação de uma política, um sistema policial que é baseado no policiamento ostensivo e não na inteligência, na informação, quem é que é preso? São presos de baixa qualidade. São aquele pontador de jogo do bicho, no caso do Rio, o pequeno traficante, o cara que furtou, roubou. Esses caras vão entupir os presídios a um custo exorbitante para a sociedade e vão servir de mão de obra para o crime organizado e desorganizado. Então, ao invés de focar na prisão ali na esquina, se a gente tem um sistema de repressão qualificada para entender quem são aqueles principais criminosos, os homicidas contumazes e os caras que realmente causam mal dano à sociedade, nós vamos trocar essa equação e botar nas cadeias presos, que a gente chama de presos de qualidade, de alta qualidade, quer dizer, a prisão é de alta qualidade. Não é? Então, isso envolve uma mudança, inclusive, no modelo de polícia. Hoje, os países envolvidos eles têm os departamentos mais modernos, vamos dizer assim, em vários países, hoje utilizam um modelo de polícia orientada pela inteligência. Né? E o que nós fizemos? Nós sucateamos a inteligência no Brasil, nós sucateamos a investigação. Se a gente for rodar o país de norte a sul, leste a oeste, a realidade é que as polícias civis perderam a capacidade de investigação. Os sistemas de inteligência são fragmentados. Então, você tem a P2 para um lado, a inteligência civil do lado, a Secretaria de Segurança para o outro, e as coisas não se conversam, não há um sistema integrado a partir de protocolos, de forma que a informação de inteligência ela chega a quem deve chegar, e aquele que tem aquela informação tenha que nutrir o sistema para que outras pessoas, outras agências também se beneficiem dessa informação. E o último pilar é exatamente as ações preventivas focalizadas nas crianças e jovens em situações vulneráveis. O ministro já falou, o dado do ano passado que nós tínhamos, metade dos homicídios no Brasil acontecem em 2% dos municípios. Nós fizemos um trabalho anterior, olhando esses municípios mais violentos, e verificamos que metade dos homicídios que acontecia em cada município, desses aí, acontecia em menos de 10% dos bairros. E aí eu descobri o seguinte, que nós não temos municípios violentos, nós temos municípios com bairros muito violentos. Então, em cada município que se diz violento, tem aqueles bolsões onde a criminalidade está a todo vapor, excelente, a todo vapor. Né? E o que nós precisamos fazer? Será que é possível a gente mudar o Brasil na questão social de uma hora para outra? Não.
Eu acho que isso aí é trabalho para não sei quantos anos ou séculos, né? Será que é possível mudar o Estado ou mudar as cidades? É muito difícil, mas é possível mudar a realidade dos bairros. É possível a gente fechar aquela caixa de produção de criminosos que nasce em algumas comunidades que foram abandonadas pelo Estado e pela sociedade, em que nós vamos ter crianças que nascem ali já numa situação adversa, muitas vezes com violência doméstica, violência comunitária, às vezes violência institucional perpetrada pela própria polícia, que deveria garantir os direitos de cidadania. Então, é aquela criança que já vai ter problemas comportamentais na primeira infância, vai entrar numa escola, não vai ter condições de aprendizado, porque ele já está baratinado da cabeça. É aquela criança que também não vai ter acesso a uma boa escola, depois não vai ter acesso ao mercado de trabalho, e qual é o fim dela? É o sistema socioeducativo ou o sistema penal, de execução penal. E aí, nesse ponto, a sociedade está dizendo para ele: o crime compensa. Por que o crime compensa? Porque o crime será a única possibilidade de sobrevivência desse menino, já que, uma vez que ele entrou no sistema, muitas vezes a família não vai querer mais ele, os amigos não vão querer mais eles, a escola será um lugar proibido, o emprego será negado. Então, é um modelo racional que precisa ser cortada esse problema já lá na fonte. Então, esse é um pilar fundamental. Repressão qualificada, prender, sobretudo, os criminosos mais perigosos, os violentos que cometem grandes danos à sociedade, mas prevenir, fazer com que a criança de hoje não seja o bandido de amanhã. Então, isso que nós estamos falando é algo absolutamente conhecido, não há nenhuma novidade. Se vocês forem olhar essas várias exemplos de cidades pelo mundo afora que conseguiram reduzir crime, essas coisas todas estavam lá presentes, não é? Estavam lá presentes. Mas das cartas náuticas, a gente precisa falar dos desafios também que nós temos aqui. Então, nós temos um problema histórico no Brasil, e quando a gente olha esse problema histórico da violência aqui, sob uma perspectiva um pouco mais abrangente, a gente começa a ter esperança, não é? Então, quando a gente olha que o Brasil hoje tem mais de 10 ou 12% dos homicídios no mundo, você diz assim, isso é uma loucura. Quando você olha um sistema de segurança pública, como o ministro falou, que a Constituição, lá o artigo 144, não fala muita coisa, e o sistema está todo desarticulado, você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Mas quando você olha numa retrospectiva histórica, a gente vê o seguinte, que muito recentemente, ontem, o Brasil passou pela maior transição na sociedade, que foi a mudança de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Isso aconteceu na virada dos anos 70 para os 80. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, a população nos grandes centros urbanos aumentou 54%. Então, nós chegamos em 1980 com as cidades inchadas, as pessoas que muitas vezes migraram do interior com seus sonhos, querendo arrumar o seu emprego, se organizar. O que acontece? O país quebra em 1980, a reboque do choque internacional do petróleo e dos juros. O Brasil, fica insolvente nos mercados financeiros internacionais, há uma crise, uma estagnação econômica severa, aumento da concentração de renda, e os crimes começam a aumentar. Naquele momento, não era só a segurança pública desorganizada. Na verdade, o Estado brasileiro, nas suas várias funções sociais, era organizado de forma burocrática, preparada para prestar serviços e não para se antecipar e resolver problemas. Mas é na década de 80 que começa, então, essa virada nesse jogo das políticas sociais, e aí começamos o SUS nos anos 80. Nos anos 90, a gente cria o Sistema Único na área da educação. Nos anos 2000, a gente cria o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e agora chegou a vez da segurança, não é? Esse é o último ponto dessas áreas sociais importantes que estava faltando. Então, eu acredito que nós estamos atravessando um momento histórico importante, não é? E, dentro disso, algumas questões têm que ser resolvidas, algumas soluções passam, eventualmente, por reformas constitucionais, mas outras não. Outras necessitam de reformas gerenciais, né? Então, a questão do ciclo repartido, que a gente discute, todo mundo concorda com o ciclo único, é dizer, como é que a gente vai fazer isso?
aí ninguém concorda, é muito complicado. A falência da inteligência e investigação, que a gente já falou, e a troca da inteligência e investigação pelos verdadeiros cordões sanitários que aconteceram, em que nas cidades você tinha as polícias militares separando os indesejáveis, ou seja, aqueles moradores daquelas áreas mais conflituosas, dos lugares onde as pessoas da elite moravam. Esse processo de segurança pública, que, na verdade, virou um sinônimo de polícia, e que, na verdade, virou um sinônimo de polícia orientado pela ostensividade, que está por trás da baixa qualidade de prisões que nós temos hoje. Fizemos um estudo no IPEA, em que nós olhamos 10 unidades federativas, e nós vimos o seguinte, que mais de 70% dos presos que ali estavam eram presos em flagrante. Ora, quem é que é preso em flagrante? Não vai ser o miliciano, não vai ser o homicida quanto mais. Os grandes criminosos não estão ali na rua, na esquina. Eles precisam de investigação e inteligência para se chegar a eles. Né? Uma outra questão da política de apagar incêndio. As políticas de segurança pública, elas são, basicamente, aqui, elas são orientadas pela política de apagar incêndio. Então, tem uma chacina na esquina, e temos tantos incêndios que faltam tempo, falta recursos, falta energia das secretarias, das polícias, para ter um horizonte de tempo um pouco maior, pensar como pensam as empresas no planejamento estratégico, pensar como pensam os modelos de polícia nos Estados Unidos ou em outros países, do policiamento orientado pela inteligência, pensar de forma estratégica, pensar num horizonte temporal maior. Nós estamos olhando o dia a dia, nós estamos, como dizem, né, Renato, vendendo, o almoço, a janta para comprar o almoço, ou algo assim, né? Situações que ainda temos ainda, que a gestão da segurança pública é engessada do ponto de vista financeiro. Então, se nós formos olhar desses 67 bilhões que são gastos pelos estados com a área com a função segurança pública, historicamente, cerca de 90% desses recursos é para pagamento de pessoal. Aí tem 9% custeio, 1% investimento. Então, são situações em que as secretarias estão sufocadas, sem recursos para pensar, não só pensar o horizonte mais longo, mas pensar formas de financiar a inovação. Né? Então, essa questão do financiamento estável de longo prazo é fundamental resolver essa tormenta aí. Fora a questão das lacunas federativas e o problema de coordenação que o Renato e o próprio ministro muito bem falaram e que eu não vou me estender. Não precisamos também falar do caos do sistema penitenciário. Né? O ministro falou muito bem disso, irretocável o discurso dele, né? E não há como a gente gerenciar a segurança pública se a gente, além desses 720 mil detentos que existem, sem estoque no final de ano. Agora, se a gente olhar o fluxo disso, é algo muito maior, porque tem os caras que entram e saem, e esses caras que entram, que já vão ser regimentados pelo crime organizado e desorganizado, vai criar um problema seríssimo. Um minutinho só. Além disso, a questão dos jovens excluídos nessas comunidades. Portanto, a política de focalização territorial e nessas crianças e jovens é fundamental. O papel dos governos centrais. A gente olhou em outras experiências internacionais, assim, governo central, governo federal, não é para ficar fazendo repressão na ponta. No nosso caso aqui, isso é coisa dos estados, realmente, e, eventualmente, dos municípios pode ter um papel importante. O governo federal tem um papel nobre de induzir políticas, induzir bons caminhos, a partir de determinada estratégia e a partir de uma articulação com estados e municípios, induzir, olha, nós temos uma carta náutica aqui que vai levar a um porto seguro. Vamos nessa? Então, induzir políticas e, além disso, capacitar entes federativos. Existe, e claro, todos aqui nós estamos, a maioria aqui é de São Paulo, e aí o Brasil é muito grande. Você vai por aí em outros estados, em outros municípios, a capacidade gerencial de gestão de estados e municípios eu diria, em alguns lugares praticamente nula. Como você vai fazer operar políticas se você não tem capacidade de gestão? Então, o governo federal ele pode fazer isso. Ele pode ajudar a capacitação de gestores e pode ajudar também na capacitação dos operadores e policiais. Né? E, por fim, fechando esse tripé aqui, tem a questão do financiamento. O financiamento vindo do governo federal é que vai induzir, que vai possibilitar incentivos para estados e municípios seguirem aquela carta náutica. Afinal,
Quem não quer dinheiro, né? Se esse dinheiro nos trouxer numa direção que a gente amanhã tenha um estado, um município com menos crime, melhor ainda, né? Então, esse é o papel. Eu acho que o ministro Jungmann está muito consciente disso, ele tem estudado bastante, pelo que a gente sabe, né? E eu acredito que está indo no caminho correto. Mas a gente não precisa reinventar a roda, precisa de mais um minuto de prazo aí, só para terminar, sobre 2 transparências. 2 minutos. Então, a gente não precisa reinventar a roda. Nós temos um problema, nós estamos atrasadíssimos em relação aos outros países na solução do crime. Isso é terrível. Mas tem um benefício, tem uma oportunidade daí. A oportunidade é que outros países passaram por isso, a gente não precisa ficar reinventando a roda, vamos fazer diferente. Basta a gente abrir os livros ou a internet e olhar o que esses caras fazem e como é que a coisa funciona nesses países. Então, eu peguei como exemplo aqui o Departamento de Justiça americana, que são esses vários escritórios, essa constelação de escritórios ali. Só o Departamento de Justiça, seria o nosso Ministério da Justiça, e mais agora a Segurança Pública, eles têm cerca de 13 mil funcionários. 13 mil funcionários. Claro que tem polícia ali também, né, mas são 13 mil. Se a gente pegar uma daquelas caixinhas, aquela que está com um círculo ali, né, é o escritório de programas de justiça, basicamente é um escritório que tem muitas agências ali que tratam da prevenção ao crime. Só essa caixinha, se a gente abre ela, existem 13 agências ali dentro daquela caixinha. Só essa caixinha ali emprega 3 mil pessoas no Ministério da Justiça para fazer esse trabalho de pensar e criar mecanismo de governança. Eu trouxe algumas dessas agências que são fundamentais. Uma é o National Institute of Justice, que é o nosso INESP, né? Instituto Nacional de Segurança Pública. O que eles fazem? Pensar pesquisa, pensar como é que vai fazer, desenvolver processos, avaliar, sobretudo, monitorar e avaliar programas. Além disso, tem o Bureau de Estatísticas lá, que seria o nosso Cinesp, e que no novo modelo parece que vai entrar dentro do Instituto Nacional de Estudos em Segurança Pública, né, de Pesquisa em Segurança Pública, que é a gente produzir estatísticas de qualidade, né? Então, até hoje, o Renato falou muito bem, é impensável que temos um país aqui e que a única fonte de dados sobre registros policiais vem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, temos que desenvolver isso. Além disso, tem outro birô para fazer assistência técnica e desenvolver programas nos estados, né? Então, eu acho que esse modelo é um modelo interessante. E aí eu peguei emprestado, Alberto, eu tomei emprestado aqui, sem a permissão dele, mas eu sabia que você ia estar aqui, então eu ia pedir agora. Dessa transparência aqui, que a gente fala do nosso atraso, 89 anos de atraso, pelo menos. Os Estados Unidos, em plena crise de 29, criaram um CR para produzir estatística de crime nos municípios e estados. Em 29, nós estamos em 2018, não temos, né? Então, nós estamos atrasados. Eles criaram o National Institute of Justice em 69, então nós estamos muito atrasados. Mas a vantagem nossa é que temos modelos e a gente não precisa esperar mais 89 anos para chegar lá, a gente pode encurtar essa distância. Então, na construção de navios, eu acho que a gente tem que ter consciência que, a despeito das adversidades que o país passa, do ponto de vista político, do ponto de vista de crime, do ponto de vista econômico, eu acho que nós passamos nesse um momento bastante interessante e eu acredito, sinceramente, que é um momento histórico de criação desses mecanismos de governança para amanhã a gente ver um país com mais paz. Eu acho que a gente vive fazendo as devidas comparações, né, e reparações. Todos aqui se lembram, na década de 80, o inferno hiperinflacionário que a gente vivia e que achava-se que não tinha solução. E, de repente, o Plano Real veio, a inflação caiu e, graças a Deus, está baixinha até hoje, está lá controlada. Então, nós temos hoje uma situação que a gente pode conseguir a mesma coisa na área da segurança pública, com o SUSP, que foi votado lá, que, obviamente, precisa ter um debate mais amplo com toda a sociedade, pensar que modelo é esse de integração, de coordenação que nós precisamos. Do novo modelo de financiamento que o ministro falou e que a medida provisória deve sair ainda esse mês, colocando o que ele chama de contrato de gestão, repasse fundo a fundo.
Nós ajudamos, em alguma medida, a pensar isso aí. Eu só digo o seguinte, vem uma grana muito interessante para a maioria dos estados, para todos os estados, uma grana assim, tão relevante que vai, se a gente comparar com o gasto de custeio e investimento dos estados, isso vai ser, como eu falo lá no meu Nordeste, a salvação da lavoura. Um outro ponto é o INESP. Né? O INESP tem um mundo de coisas que podem ser feitas ali. Tem a ideia lá que eu e o Rodrigo e vários outros colegas estão pensando há muito tempo de fazer um banco de melhores práticas, olhando também o que acontece nos outros países, o que é que funciona, o que é que não funciona. A gente espalhar essa cultura da avaliação, espalhar essa cultura da política baseada em evidências, né? É a questão do futuro. O futuro da pesquisa hoje não é dados do IBGE, tal, isso é importantíssimo para o país, mas o futuro da pesquisa hoje chama-se Big Data. Né? Então, você olhar redes, olhar diários oficiais, olhar discursos, olhar processos judiciais, existem milhares e milhões de informações que estão espalhadas a nosso alcance. Nós, no IPEA, mesmo estamos fazendo vários projetos, um deles, por exemplo, a gente pegou todos, não foi uma amostra, pegamos todos os processos judiciais em São Paulo, desde 2005 para cá, e a gente trouxe, a partir do Tribunal de Justiça, a gente fez um programa de raspagem de dados, pegamos esses processos, está tudo lá no IPEA, e a partir desses processos a gente fez um trabalho de inteligência artificial para transformar aqueles processos que estão numa linguagem natural para uma linguagem de banco de dados, e a gente vai sair a qualquer momento, se Deus quiser, o mapa da apreensão de drogas em São Paulo, sabendo o perfil das pessoas, juízes e por aí vai. Então, isso é um novo mundo que se abre, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Da Escola Nacional de Segurança Pública, para finalizar, que é algo fundamental, e a gente tem que pensar nessa questão da gestão federativa. Eu sei de vários... Outro dia eu vi uma transparência aqui de São Paulo das várias inovações que foram feitas pela Polícia Militar Paulista desde 1980 para cá. São várias práticas interessantes, né, que precisam ser avaliadas, precisam ser documentadas e precisam, eventualmente, aquelas que deram certo, porque umas devem ter dado e outras, eventualmente, não deram. Não é preciso replicada para outros estados. Tem municípios que fizeram coisas legais, aquilo precisa ser replicado. Então, isso tudo pode ser traduzido para esse locus, que é a Escola Nacional de Polícia. Nessa Escola Nacional de Polícia, precisa se pensar numa outra coisa, que é o maior tesouro das nações, das empresas e das organizações, é o quê? São as pessoas. Então, se nós estamos falando de segurança pública, a primeira prioridade é pensar no policial. O policial que está na ponta, que está trabalhando sem condições, numa situação exposta ao risco, é um policial que vai morrer mais. É um policial que vai sofrer mais morbidade, inclusive psicológica. É um policial que vai usar maior grau de força. É um policial que vai estar sem controle pela sociedade. Então, a gente tem que pensar isso, mas como fazer isso? Por que os policiais na folga sofrem mais crimes? A gente tem que sofrem mais crimes e mortes, morrem mais. Por que isso acontece? A gente precisa entender isso e fazer programas de valorização e de capacitação, inclusive, para as polícias. E isso precisa ser feito por quem? Chamar as próprias polícias, chamar o Banco Mundial, chamar o BID, chamar lá as polícias internacionais para a gente formular esses novos modelos e pensar também uma polícia cujo treinamento que tem que envolver necessariamente direitos humanos, mas tem que envolver direitos humanos associados a POPs, que o policial que está lá na ponta, ele está passando milhares de problemas ali que vai ser resolvido em questões de segundos. Se não existe um treinamento, um procedimento operacional padrão para ele resolver aquela questão, como é que ele vai resolver? Vai resolver da forma que der na sua cabeça, e às vezes não é a melhor forma possível. Então, eu acho que esse conjunto de ações aqui, eles são fundamentais para dotar o país dos mecanismos de governança, para que a gente possa dar alguns passos para mudar essa página trágica da nossa história, aí, com mais de 60 mil homicídios por ano. Muito obrigado.